Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos, eu, Priscila Yasbeck e vocês, queridos ouvintes, para trazer uma atualização, então, das principais notícias de economia do dia aqui no Brasil e também lá fora. E a gente começa hoje justamente falando sobre os destaques internacionais, porque o nível de tensão no mundo está subindo com a viagem de Nancy Pelosi à Ásia. Mesmo sem uma confirmação oficial na agenda, espera-se que a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos chegue a Taiwan na manhã de hoje, aqui pelo horário de Brasília, na noite pelo horário local de Taiwan. O governo chinês já disse que considera a visita uma provocação e vai responder à altura. Taiwan é uma ilha autogovernada que os chineses reivindicam como seu território. Em um telefonema com Joe Biden, na semana passada, o presidente chinês Xi Jinping alertou que quem brincar com fogo vai ser queimado. E segundo a Reuters, o serviço de inteligência do Pentágono aponta que a China quer dar uma demonstração de força antes da visita. Então, aviões de guerra da China já foram vistos sobrevoando os arredores de Taiwan. É tudo que o mundo não precisa nesse momento. Tem essa previsível ameaça de tensão, né, entre China e Estados Unidos escalando por causa de Taiwan. Inclusive, no mercado tem aquela expressão, né, o cisne negro, que é quando acontece um evento imprevisível. Nesse caso, já se fala que seria um rinoceronte cinza, que é quando é um evento previsível e que acaba se concretizando. Mas fato é que, realmente, é tudo que o mundo não precisava nesse momento, um momento em que o mundo já sofre com a tensão por causa da guerra na Ucrânia, com abalos na cadeia de matérias-primas, porque Rússia e Ucrânia são importantes fornecedores de matérias-primas para o mundo, ainda tem resquícios da pandemia afetando as economias tentam combater as maiores taxas de inflação em décadas. Então, esse novo episódio de tensão no mundo, mais essa tensão no mundo, é algo que preocupa muito os mercados, preocupa também os especialistas em relações internacionais no mundo todo, com alguns, inclusive, dizendo que a comunidade internacional não vai conseguir lidar com tantos incêndios ao mesmo tempo. Por enquanto, é tudo especulação, mas o que alguns especialistas já dizem é que essa tensão em Taiwan já era previsível. Inclusive alguns analisam que desde a guerra na Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia, havia uma perspectiva de que a China não faria uma sanção ou uma represália maior à Rússia, justamente porque queria contar com o apoio da Rússia numa eventual ofensiva dos Estados Unidos a Taiwan. Sem entrar em especulações, porque está tudo acontecendo neste momento, tudo muito incerto por hora, mas fato é que os mercados estão reagindo com quedas na manhã dessa terça-feira, justamente por causa desse aumento de tensão. Então, os futuros americanos abrindo em queda, as bolsas na Europa também majoritariamente em queda, mas com Londres descolando por causa dos resultados da British Petroleum, que registrou seu maior lucro em 14 anos, com um lucro de mais de 8 bilhões de dólares no segundo trimestre. O que os estrategistas estão dizendo, por enquanto, é que a viagem de Nancy Pelosi é um fator de risco para os mercados na Ásia e do mundo todo, e vai haver muita especulação sobre a extensão da resposta da China. Outros também dizem que a China quer fazer uma demonstração de poder. Inclusive, o nosso editor de internacional, Diego Pavão, esteve hoje no CNN Money na TV explicando isso, que vai ser uma briga ali de poderes, uma demonstração de forças entre as duas nações. A ver quais são os impactos para os mercados globais. Por enquanto, então, as bolsas reagindo com queda no mundo, com mais essa tensão. Isso se soma também aos dados fracos de indústria, os PMIs industriais, tanto da China quanto da Europa e dos Estados Unidos, com o PMI industrial americano caindo para o pior nível desde agosto de 2020, que reforçam o temor de recessão. Então, isso fez com que os mercados fechassem em queda ontem. Hoje, então, as bolsas estendem as quedas. E também gera um impacto para as commodities, tanto a tensão entre China e Estados Unidos, quanto esses dados fracos de atividade. O petróleo do tipo Brent desabou nessa segunda-feira, caiu 9%, e na manhã dessa terça-feira estendia essa queda com mais uma baixa de cerca de 1%. Então, na sexta-feira tinha
fechado ali perto dos $110. Ontem já caiu para perto dos $100 e hoje pela manhã já estava com uma cotação ali perto dos $109. O rendimento dos Treasuries de 10 anos caíram para 2,53% em Tóquio, que é o menor patamar desde 5 de abril, por causa das apostas de que essa desaceleração global, temor de recessão, pode levar o Fed, o Banco Central americano, a aliviar o aperto dos juros. Isso também considerando que na semana passada as falas do Fed também foram nessa linha, na verdade as falas do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, na coletiva depois da decisão de elevação dos juros americanos. Falamos amplamente sobre isso por aqui no CNN Money. E nós conversamos com o Gabriel Barros, que é economista-chefe da Rio Asset, para questionar quais podem ser as consequências para o mercado desse aumento de tensão no mundo com a visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Vamos ouvir. Quando a gente tem esses eventos geopolíticos, como essa tensão entre os Estados Unidos e a China em Taiwan, os investidores ficam muito avessos a risco, né? Então tem uma fuga para a qualidade, que a gente chama. E a qualidade é os Estados Unidos. Então, a tendência, em momentos de estresse geopolítico, estresse global, é que essa fuga para a qualidade acabe fortalecendo o dólar. Então, o dólar ficaria mais forte em relação às outras moedas, né? Isso acaba afetando, no final do dia, né, a cotação em reais para a gente aqui, né? Como o real perderia valor em relação ao dólar, isso geraria uma pressão inflacionária aqui no Brasil, sem levar em conta a própria dinâmica em dólar da cotação do petróleo, né? Só por um efeito cambial já seria ruim para a gente. Então, esses fatores geopolíticos, eles têm sido cada vez mais importantes e, nesse caso específico dessa tensão, isso pode, via câmbio, atrapalhar um pouco mais esse combate à inflação, que já está complicado, né? A inflação já está alta no Brasil há bastante tempo. Não só o headline, que a gente chama, né, o dado agregado, mas também os núcleos de inflação seguem muito pressionados. Além dos efeitos no dólar, como o Gabriel Barros ressaltou, também tem um efeito para o Brasil, porque hoje a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Então, lá no início dos anos 2000, a China não representava nem 5% das nossas exportações. Os Estados Unidos eram o nosso principal parceiro comercial, destino de mais de 20% das nossas exportações. Só que esses percentuais foram se invertendo e hoje a China é o nosso principal parceiro comercial, recebe 30% das nossas exportações, enquanto os Estados Unidos recebem 10%. Tanto que na semana passada, quando saiu o resultado do PIB americano do segundo trimestre, eu perguntei para alguns economistas sobre quais seriam os impactos da desaceleração da economia americana aqui para o Brasil, e eles falaram que há um impacto para mercados, para bolsas, mas que para a economia brasileira hoje o que impacta mais é até a performance da economia chinesa do que da economia americana. E eu questionei o Gabriel Barros justamente sobre esse ponto, né? Perguntei, você acha que se a tensão subir em Taiwan, isso pode afetar o Brasil pela via das commodities e a nossa economia como um todo? E ele disse que sim, e não só por causa dessa tensão com os Estados Unidos, mas por causa de uma desaceleração que já vem acontecendo na China. Vamos ouvir. Eu acho um risco bastante grande e acho que adicional a isso, acho que eu poderia dizer o seguinte: a China está passando por uma transição, né? O modelo de crescimento chinês está mudando. Então a China não vai mais crescer 6, 7, 8%, né? A China vai desacelerar, já está desacelerando, então um crescimento em torno de 3 a 4 no máximo, né? Apesar da meta de ser de 5,5, muito difícil. Então essa mudança de modelo de crescimento chinês vai criar dificuldades para commodities e aí para países como o Brasil, que dependem muito da cotação de commodities. Bom, além desses destaques internacionais, hoje começa aqui no Brasil a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, do Copom, para definir a meta para a taxa Selic, nossa taxa básica de juros aqui no Brasil, que atualmente está em 13,25, com o Banco Central americano, com essa abordagem que foi considerada mais suave pelo mercado, trazendo uma perspectiva de que a alta de juros por lá vai se desacelerar, não vai ser tão alta. Isso trouxe um alívio nas perspectivas também para a nossa taxa de juros aqui, e aí com isso o mercado agora está apostando majoritariamente que o Banco Central, o Copom, vai fazer um aumento de 0,5 ponto na taxa Selic, na decisão que vai ser divulgada amanhã, levando a taxa de 13,25 para 13,75% ao ano. O Gabriel Barros também falou sobre isso com a gente. O encerramento do ciclo pelo Banco Central aqui no Brasil, ele é muito condicional, como você falou, ao que o Banco Central americano vai fazer, né? Esse alívio de curto prazo que nós estamos tendo aqui no Brasil,
o câmbio, né, voltou bastante. Eu acho que ele é temporário, ele não é permanente. E isso só está acontecendo porque na coletiva, o presidente do Banco Central americano, do Fed, digamos assim, ele perdeu a oportunidade de ser, como a gente gosta de dizer, de ser hawkish, né, de ser mais duro. Na mensagem que ele passou de combate à inflação, o mercado entendeu na coletiva que ele estava mais dovish, menos agressivo para combater a inflação, dado que ele chegou no neutro. Então, isso acabou produzindo toda essa mudança que você colocou no mercado, né? A curva de juros americana cedeu, o real se fortaleceu, né? O dólar perdeu valor, por conta justamente dessa posição na coletiva do Jerome Powell. Como é que isso afeta a decisão aqui no Brasil, né? Se o Banco Central americano subir menos os juros, como o mercado está imaginando, né? Eu acho que o mercado está errado, acho que o mercado vai se surpreender negativamente com uma fala mais dura dos membros do Banco Central americano, mas, de qualquer maneira, se o Banco Central americano subir os juros para alguma coisa em torno de 3 a 3,5, isso acaba pressionando menos os países emergentes e pressiona menos o Brasil. Então, a gente conseguiria encerrar o ciclo com mais tranquilidade. Na reunião que começa hoje, a gente acredita que o Banco Central vai dar mais 50 pontos, né? Vai levar a Selic para 13,75%, e aí vai deixar a porta aberta. A gente vai ficar muito de olho na comunicação do Banco Central, como é que ele vai comunicar que ele vai deixar a porta aberta para eventualmente dar um pouco mais de juros. Esse juros adicional, ele é muito condicional ao cenário internacional, que ficou mais desafiador para emergente. Então, no fundo, mais 50 bips, né, na reunião que começa hoje, deixa a porta aberta para, em função do cenário internacional, eventualmente dar um pouco mais nas próximas reuniões. Queria falar um pouco sobre como que fica o cenário, então, para a economia brasileira, juntando esse caos lá fora com essa expectativa de mais um aumento da taxa Selic por aqui e fazer uma conexão também com todas as medidas que estão sendo anunciadas pelo governo para conter a inflação de uma forma geral, mas principalmente os preços de combustíveis. Então, há uma expectativa de que a inflação por aqui ceda e se suavize em 2022. Ontem, o Boletim Focus trouxe pela quinta vez uma queda na perspectiva para a inflação, para o IPCA de 2022, que caiu de 7,3% para 7,15%, mas as perspectivas para os próximos anos estão aumentando. E, por outro lado, o PIB também teve uma revisão para cima, está hoje perto de 2%, a previsão de crescimento da nossa economia por parte do mercado, mas para o ano que vem a previsão foi rebaixada para 0,4%, de cerca de 0,5% anteriormente. Então, a nossa economia, nesse momento, ela está refletindo muito das medidas e dos gastos que o governo está fazendo para estimular a economia, para conter o aumento de preços. Então, isso traz uma perspectiva de uma inflação um pouco mais comportada nesse ano. Ontem saiu o IPCS da FGV, que é como se fosse o IPCA da Fundação Getúlio Vargas, que é o resultado mais recente que a gente tem da inflação do mês fechado de julho, e mostrou uma deflação, uma queda de preços de 1,19% em julho, muito puxada por queda no preço dos combustíveis e da energia. É o primeiro resultado que mostra ali claramente os impactos da queda do ICMS na inflação. Inclusive, essa deflação veio maior do que o mercado esperava. O mercado esperava, no máximo, uma deflação de 1,12%, veio uma deflação de 1,19%. O grande problema dessa questão, a gente tem que comemorar a queda dos preços, mas é o que está por trás dessa queda dos preços, que são medidas artificiais e medidas temporárias, né? Então, todos os economistas estão prevendo já aumento de preços para o ano que vem. O Boletim Focus trouxe isso. A perspectiva para a inflação do ano que vem, para você ter uma ideia, passou de 5,3% para 5,33% para o ano que vem. Essa foi a 17ª alta seguida e já está acima do teto da meta de inflação para o ano que vem, que é de 4,75%. Nesse ano, o teto é de 5%, né? Então, essa perspectiva de que a inflação chegue em 7,15% mostra que o teto não vai ser cumprido nem nesse ano, nem no ano que vem, mas os economistas já começam a se preocupar com a inflação de 2024. Então, tem uma perspectiva ali no Focus de inflação em 2024 em 3,3%, sendo que o centro da meta é 3%. Então, a expectativa de inflação também já está começando a se desancorar para 2024. Isso leva também à perspectiva de que a taxa Selic, apesar dessa expectativa de que ela encerre o ciclo de alta amanhã, mas ela deve se manter alta por mais tempo. Então, a perspectiva para a Selic desse ano
continua em 13,75%, mas para o ano que vem subiu de 10,75% para 11% e só tem uma perspectiva de queda da Selic para menos de 2 dígitos em 2024, quando a perspectiva é que a Selic termine o ano em 8%. E um juro mais alto, mais elevado numa economia, acaba esfriando a atividade, porque os juros funcionam como se fossem o preço do dinheiro, né? Então, quanto maior os juros, maior é o impacto sobre a atividade econômica. É por isso que a perspectiva é que a economia fique ali perto da estagnação ano que vem, com uma leve alta de 0,4%, como mostrou também esse último Boletim Foco. Dito tudo isso, o cenário que se desenha aí para os próximos anos é um cenário de complexidade na economia, justamente por causa desse aumento muito forte dos gastos, por causa das eleições, com economistas dizendo que não sabem mais se o teto de gastos existe, se vai sobreviver, principalmente para 2023. Lembrando que o teto de gastos é aquela regra que impede que as despesas subam acima da inflação. Só que o que vem acontecendo é que os políticos eles vão mexendo na Constituição para desrespeitar essa regra do teto e conseguir fazer valer os seus interesses políticos, né? Então, houve uma abertura, né, uma brecha enorme que aconteceu no ano passado para incluir o Auxílio Brasil dentro das contas públicas. Então foi feita uma modificação na Constituição, a PEC dos precatórios. Esse ano, a PEC dos benefícios, mais uma vez, mexeu na Constituição para acomodar um pacote de benefícios, de gastos, mesmo ficando fora do teto de gastos, tanto na PEC dos precatórios, quanto agora esses gastos aí adicionais com benefícios sociais. Então, se de um lado o governo fala, esses benefícios são importantes agora, é um momento emergencial que requer medidas emergenciais, e todos os economistas são unânimes em dizer que realmente a população precisa dessas medidas e desses gastos para fazer frente ao aumento de preços, crise global. Por outro lado, também os economistas falam que o governo poderia ter se prevenido antes, essas crises que nós estamos vivendo, o legado deixado pela pandemia, até mesmo as consequências da guerra na Ucrânia já vinham sendo falados, então o governo poderia ter agido com mais planejamento. E o que os economistas dizem também é que o governo poderia ter promovido as reforma administrativa, reforma tributária, para conseguir cortar os gastos e fazer frente a novos aumentos de despesa, né? Não mexer na Constituição para colocar mais gastos. E aí tem uma outra questão também, que é a questão de que o governo diz que a arrecadação está muito forte, isso permite fazer esses novos gastos agora, e também, né, os economistas se batem dizendo, sim, de fato a arrecadação está forte agora, mas essa não é a perspectiva mais para frente, e algumas das medidas elas deixam gastos permanentes. Quando não deixam gastos permanentes, os políticos que estão à frente da eleição hoje, Lula e Bolsonaro, falam que vão estender esses gastos também para os próximos anos. Então, essa situação de deterioração das contas públicas é praticamente certa. Para esse ano, com o aumento de gastos, que já está ali na casa dos 250 bilhões, os gastos ou as renúncias fiscais feitas com os pacotes que visam, né, aumento da popularidade do governo para as eleições, todo esse gasto, ele já traz uma revisão de expectativas para esse ano, para as contas públicas, que era de um superávit ali na casa de 40 bilhões, agora tem bancos que dizem que o superávit pode cair, o saldo positivo pode cair para 2 bilhões ou até ficar negativo, como é o caso do Bradesco. Itaú já prevê um déficit para as contas públicas desse ano. Então, essa arrecadação que poderia vir a mais, ajudar as contas públicas ou trazer um planejamento maior desses benefícios sociais, isso acaba não acontecendo, né? O que acontece são medidas que são feitas de forma emergencial e pouco planejada. Só pra gente finalizar aqui o nosso cenário de Brasil, a gente trouxe também hoje um recorte no CNN Money mostrando por que o preço do diesel tá tão mais caro que o preço da gasolina. Para vocês terem uma ideia, os últimos dados da ANP mostram que a gasolina tá valendo R$ 5,74 o litro, teve uma queda já de 13,5% no ano, com os reajustes para baixo da Petrobras, também com a redução do ICMS. Já o diesel tá valendo R$ 7,42, subiu 35% no acumulado de 2021. Lembrando que antes da pandemia, o diesel tava valendo menos de R$ 4,00,
e a gasolina estava valendo lá algo em torno de 4,20, 4,30. Então o diesel hoje está valendo muito mais que a gasolina, e a gente trouxe 2 quadros mostrando o histórico de importação, tanto de diesel quanto de gasolina. E o que se percebe é que, no caso do diesel, a importação está no maior percentual da série histórica que foi levantada pela ABICOM, que é a associação que representa os importadores de combustíveis, enquanto hoje o que é importado de gasolina para abastecer o nosso mercado representa cerca de 8% do consumo interno. No caso do diesel, são 30%. Então, o que acontece é que o país hoje está muito mais dependente da importação do diesel do que da gasolina. E o Sérgio Araújo, que é presidente da ABICOM, ele explicou que isso está acontecendo porque houve uma série de paradas de refinarias durante a pandemia, que prejudicaram a oferta do diesel no mercado interno, e isso se soma também com a escassez do diesel no mercado externo, já que a Europa passou a concorrer com o Brasil na compra de diesel, porque o diesel é usado para aquecimento de residências na Europa. Então, o diesel fornecido pelos Estados Unidos, que é o nosso principal fornecedor desse combustível, também hoje está sendo fornecido para a União Europeia, então há uma escassez maior de diesel no mercado externo. Isso explica o aumento do preço do diesel lá fora, também o aumento do preço aqui. E, além disso, aquela medida do ICMS que colocou um teto de 17%, 18% do ICMS trouxe muito para baixo o preço da gasolina, porque o ICMS sobre a gasolina ficava na casa dos 30%, no Rio de Janeiro chegava a 34%, e no caso do diesel, o ICMS já ficava abaixo desse percentual, em cerca de 13%, 14% na média nacional. Então, ao colocar um teto de 17%, 18%, isso trouxe os preços da gasolina para baixo, afetou o ICMS da gasolina, reduziu o ICMS sobre a gasolina, mas não teve efeito sobre o diesel. Então, esses dois fatores, tanto escassez no mercado externo, a maior dependência do Brasil do diesel que vem lá de fora, e o fato da regra do ICMS, a nova lei do ICMS, ter reduzido mais o preço da gasolina do que o do diesel, explica essa grande diferença, e que traz muitas consequências aqui para nossa economia, já que o diesel é o principal combustível usado, tanto para transporte público quanto para transporte rodoviário, né? Então, o Brasil hoje, todos os transportes de itens, de bens de consumo, de matérias-primas são feitos praticamente só por caminhões que são abastecidos com diesel. Então, esse preço alto do diesel acaba afetando também os preços de uma forma geral para o consumidor final. Hoje saem os dados também da indústria, a expectativa é de uma leve queda depois de uma sequência de altas, mas vai sair daqui a pouquinho, então amanhã a gente cobre com mais calma. E vale falar também que a nossa bolsa está seguindo um pouco das quedas lá fora e está sendo prejudicada duplamente também por causa de queda das commodities, então ações ligadas a commodities sofreram bastante ontem, é esperado também um impacto para essas ações nesta terça-feira. E o CNN Money de hoje fica por aqui, agradeço a todos vocês pela companhia, uma ótima terça-feira, tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Caio Corraine. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.